Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos com mais uma lição dessa revista, dos jovens, do primeiro trimestre de 2025. O tema dessa revista é a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Para você, nós já estamos na lição 7, ou seja, já passaram 7 lições. Provavelmente vocês já passaram boa parte aí dos conhecimentos, desse livro de Tiago, dessa carta para os seus alunos. E estamos aí com mais uma lição, agora com a lição 7. Antes de mais nada, antes de nós iniciarmos, eu já quero te pedir um grandíssimo favor. Se você tem assistido as nossas aulas, se você tem vindo aqui para ver essas nossas pré-aulas e tem gostado, peço para você então dar aquele seu like, curtir nosso vídeo, comentar, compartilhe para demais pessoas, se for possível comentar, se está gostando ou não dos vídeos, porque isso nos ajuda bastante. Nós estamos trabalhando aqui para cada dia mais trazer conteúdo e melhorar o nosso canal, tá? Já vamos iniciar a lição aí, a lição 7, que tem como tema a autenticidade e sabedoria, Autenticidade e sabedoria. Estamos aí no capítulo 3, de Tiago, e o textuário ele nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O resumo da lição diz: a verdadeira sabedoria proveniente de Deus é comprovada por boas obras e promove paz e justiça. Os objetivos da lição: primeiro é compreender a necessidade da sabedoria autêntica. O segundo, explicar os frutos da sabedoria. E o terceiro, destacar a humildade e a sabedoria do alto. Nós estamos aí, nós já temos aqui, vocês já sabem como que funcionam os objetivos. Cada objetivo equivale a um tópico, e essa lição ela foi separada dessa maneira. Primeiro nós fazemos um paralelo da sabedoria divina com a sabedoria do homem, explicando primeiramente o que é essa sabedoria que Deus está falando. No segundo tópico, nós ali falamos dos frutos da sabedoria, ou seja, as características da sabedoria divina e o que nós devemos fazer para alcançar essa sabedoria. E no terceiro, então, uma forma prática da sabedoria através da humildade. Nós aprendemos que a nossa sabedoria ela não é nada e que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A leitura bíblica em classe ela está em Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 ao 18, tá? Onde Tiago aqui ele fala bastante sobre sabedoria. Muito importante ler esses textos com seus alunos na sala de aula, cada um lendo um versículo. Isso vai ajudar a enriquecer a aula e também trazer os alunos a ter um contato com a Bíblia, que eles possam ali ter um contato direto com a Bíblia. Nem sempre eles leem no seu dia a dia, na sua semana, e também incentivá-los a ler a leitura diária, Nós temos aqui, cada dia temos textos específicos para aquele dia, como se é um devocional. Ele até fala leitura semanal, que é aquele devocional da revista, tá? A introdução diz: a carta de Tiago apresenta uma visão clara e prática da sabedoria, diferenciando a terrena da que vem do alto, no primeiro tópico. Nessa lição veremos as características da verdadeira sabedoria e os seus efeitos na vida do crente, ou seja, o segundo tópico. Veremos também a definição de sabedoria e os frutos dela. Então esse é a introdução que nós iremos trabalhar durante a lição. Já vamos ao primeiro tópico, que é a sabedoria autêntica. Esse é o primeiro tópico. Então, primeiramente, vamos entender o que é essa sabedoria, Essa sabedoria que Tiago está falando, demonstrada mediante as boas ações. Aí eu tenho 3 destaques desse tópico, desse primeiro subtópico, que é: a verdadeira sabedoria não é conhecimento intelectual, ela é demonstrada por ações. A sabedoria pode ser medida, pelo caráter de uma pessoa. E o terceiro, a sabedoria é viver bem de acordo com os princípios bíblicos. Então,
Faça uma pergunta para os seus alunos quando você estiver na sua sala de aulas, antes de começar qualquer coisa, até mesmo antes de começar esse tópico, antes de começar a lição, já faça um disclaimer com seus alunos falando assim, o que é sabedoria? Já coloque na mesa para entender o que eles entendem sobre sabedoria. E até mesmo você agora, nesse momento que está vendo essa aula, se pergunte para você mesmo, o que é sabedoria? Por quê? Muitas vezes nós temos sabedoria como algo que vem de um conhecimento muito aprofundado de um tema, de um intelecto elevado, ou de ações que nós fazemos no nosso dia a dia através de resolução de problemas, e nós trazemos uma resolutividade mais assertiva para um problema. Muitas pessoas têm a sabedoria como algo terreno, algo do nosso intelecto, da nossa cabeça, da nossa sabedoria. Só que essa não é a sabedoria que Tiago está falando aqui. Tiago fala da sabedoria que vem do alto. E que sabedoria é essa? A sabedoria de Deus. E qual que é? E o que é isso, né? Através de ações. Mas qualquer ações, Kelvin? Não são qualquer ações. Não é simplesmente você passar por cima do outro e achar que você foi o espertão, achar que você foi aquele que conquistou algo através de um demérito de outra pessoa, que você é o sábio, né, o espertão. Muitas vezes nós temos uma cultura do espertão ou do malandro, né? O brasileiro tem muito essa cultura do malandro, né? Passar a perna por cima dos outros, né? E achar que está saindo bem nisso. Só que a partir do momento que você é o malandro, alguém vai ser malandro também, sobre você. Então, não é essa sabedoria que Deus está falando aqui através da carta de Tiago, e sim a sabedoria através de boas ações, e que nós vamos entender aí ao decorrer dos tópicos, né? Ou seja, a sabedoria divina é viver de acordo com os princípios bíblicos. E aí, se você for lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que exerce todo entendimento e que guardará o seu coração, sua mente em Cristo Jesus. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela exerce, né? Ela é acima de qualquer entendimento humano. E vocês exercerão essa sabedoria através de boas ações, né? Experimentando a paz com Deus. Vamos ao segundo subtópico, que é o paralelo, que é a sabedoria terrena. E temos 3 destaques. O primeiro Tiago declara que a sabedoria terrena é cheia de inveja, amarga e sentimento de divisão. O conhecimento terreno leva à desordem e ao caos. Tiago também afirma que onde há inveja e disputa, Deus não está presente. Aqui nesse segundo subtópico, então, nós temos o paralelo da sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, falando primeiro da sabedoria terrena. E a sabedoria terrena é o espertão, né? Aquele que acha que está passando por cima do outro, conseguindo algo, muitas vezes com inveja, sentimentos de divisão. Não sei se vocês conhecem alguém, né? Eu espero que não, mas sempre tem aquele que, para conquistar algo, ele divide as pessoas. Então o que ele faz? Ele quer ele quer a posição daquele, né? Ou seja, ele quer ser líder dos jovens. Suponhamos que ele quer ser o líder dos jovens. Então o que ele faz para ser o líder dos jovens? Ele começa a falar mal da liderança. Então ele começa a não só falar mal da liderança, mas instigar os jovens, falando assim: nossa, ele te deu uma bronca, né? E nossa, ele começa ali e nunca é incentivo e nunca ajuda, né? Só atrapalha. E isso vai minando aquela liderança para tirá-la, para que ele entre no lugar, né? Né, geralmente com boas ações ali, né, um lobo, né, igual a revista dos adultos, né, aquele lobo no meio daquelas ovelhas. Esse é o esperto, né, esse é o sábio terreno, né, aquele sábio terreno. Tem outros exemplos também. Nós temos exemplos de pessoas que elas instigam o motim, né, na igreja para que o pastor seja derrubado, porque eu não gosto desse pastor. Não só na igreja, mas no trabalho também. Aquele que quer falar mal do outro para pegar o lugar dele. Ou então, a pessoa ela não quer ajudar. Por exemplo, uma pessoa ela
acabou de entrar na empresa e você não gostou dessa pessoa e você não ajuda ela, não dá uma dica do trabalho ali, isso também é a sabedoria, né, terrena, né? Aquela, eu estou sendo espertão, né? Eu estou passando por cima, né? Ou então aquelas pessoas que elas não levam desaforo para casa. Tem muitas pessoas que não levam desaforo para casa e ficam, não, porque eu não levo, eu sou o último a dar a palavra. Ou seja, essas pessoas se acham, né, acima de qualquer pessoa. Ela acha que é sábia, ela acha que ela tem algo a contribuir, mas ela não entende que ela somente está derrubando, minando aquilo. Ela está só minando, levando à desordem. O ambiente fica, não fica saudável, fica um ambiente muito prejudicado. Já vamos aí ao oposto disso, que é a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria divina. E aí eu já tenho dois destaques, que a sabedoria divina reflete o caráter bondoso de Deus. Nós podemos atrelar a sabedoria divina com frutos do Espírito apresentados em Gálatas. Vamos lá em Gálatas então. Gálatas fala assim, ó: mas o Espírito produz este fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E o que Paulo está falando nesse texto? Paulo está falando dos frutos do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele tem características, ele tem características que são como é que eu posso dizer? Eles são a cultura do Espírito, né? Os frutos do Espírito, elas refletem a cultura do Espírito Santo. Então, nós temos aí, igual, por exemplo, nós, no nosso dia a dia, nós temos, né, nós gostamos de falar muito sobre a cultura organizacional, né? Ou seja, você é ensinado desde aí na organização, né, na sociedade, você é instigado a ter ali características desde criança. Por exemplo, roubar é pecado, matar é errado, não deve xingar o amiguinho. Isso são valores que vêm da sua cultura desde pequeno. E quando você vem para Deus, quando você vem para Cristo, você entende agora a cultura do Espírito, que são boas ações. Ou seja, você ter um caráter bondoso, o caráter de Deus. E aí Gálatas, ele enumera, né? Paulo, para a igreja de Gálatas, ele enumera essas características. Então ele fala bondade, ele fala bondade, ele fala paz, alegria, benignidade, né? Fazer o bem, não só fazer o bem, mas ter uma bondade dentro do seu coração, uma vontade de querer fazer aquele bem. Não só a ação, mas também ter a vontade de fazer aquela ação. Então, essa é a verdadeira sabedoria. É os frutos do Espírito. É a característica de fazer o bem. Você vai ver que o escritor, ele em muitos momentos, ele fala que a verdadeira sabedoria não é o intelecto, mas a ação de fazer o bem. Vamos aí para o segundo tópico. Frutos da sabedoria autêntica. Quais são os dois primeiros frutos, então? Paz e justiça. Aí temos 4 destaques aqui. A sabedoria divina promove paz e resulta em justiça. Crentes que buscam sabedoria divina criam ambientes de harmonia e justiça em todos os lugares que transitam. Os pacificadores procuram unir pessoas para o alcance de harmonia e paz num grupo social. Tiago mostra que não é possível produzir justiça onde impera a amargura e egoísmo. Então, a paz e a justiça, elas andam juntas, porque onde há paz, há justiça. A justiça, ela promove a paz. Então, vamos lá. Qual que é o motivo das guerras, né? Qual que é o motivo da desunião? Qual é o motivo de uma briga entre entes ali numa sociedade? Quando a pessoa se sente injustiçada. Então, por exemplo, nós estamos tendo algumas guerras, né, em alguns locais. Por exemplo, nós temos a guerra lá no Oriente Médio entre Israel e o Irã. Você tem a guerra na Rússia com a Ucrânia. Você tem a guerra da China ali querendo conquistar o Taiwan.
Então, assim, você tem algumas guerras que estão acontecendo. Por que que essas guerras estão ali surgindo? Porque não há um acordo, né? Não existe... alguém está sendo injustiçado. Então, por exemplo, a Rússia se acha superior e tenta conquistar a Ucrânia. Tenta buscar ali a terra da Ucrânia. Só que a Ucrânia fala, é minha nação, é o meu local, é o meu país. Você não vai chegar aqui de qualquer jeito. Então, o que que acontece? Eles entram em conflito. Assim como nós temos em Israel e Israel e o Irã com a Palestina ali, porque o Hamas, aquele grupo terrorista, ele quis atacar ali Israel e fez atrocidades. Então Israel se sentiu também injustiçado e contra-ataca, criando guerra, gerando guerra. Então, a guerra, ela é quando existe uma falta de justiça. Então, nós como cristãos, nós devemos sempre buscar a justiça, a verdadeira justiça. Ou seja, nós devemos agir como justo, né? Existe um ditado que diz que o forte cede. Já ouviu falar desse ditado? Aquele que é forte cede? Por quê? Porque geralmente a pessoa não quer ceder. Ou seja, ela acha que ela está certa, ela acha que a outra pessoa está errada e com isso ela entra em um conflito. Onde há conflito, não há paz. É muito importante nós entendermos que nós como cristãos, as nossas atitudes devem ser voltadas à justiça, ou seja, ser justo com o irmão. Se o irmão ele acha que tal atitude ajuda, né, a entender ali, ou seja, você está errado. Tá bom, amém, fique em paz, vamos deixar por aí mesmo. Então, às vezes a gente tem muito aquela, você está sendo besta, você está sendo bobo. Não, você está sendo sábio, porque você está evitando a guerra, você está evitando a disputa, né? Então, isso é o primeiro tópico, né? Paz e justiça. O segundo é amor e bondade. Então temos 4 destaques. A sabedoria divina é cheia de misericórdia e bons frutos. Ela nos capacita a agir de forma que o amor de Deus e seu caráter sejam revelados. A sabedoria de Deus não é apenas teórica, mas prática e visível por meio de atos de bondade. A sabedoria nos impulsiona a ajudar o necessitado, perdoar os que nos ofendem e a ser um canal de bênção para a nossa sociedade. Então, qual que é o objetivo, né? Qual que é o senso social da igreja, né? Geralmente a igreja como sociedade, qual que é a contribuição que a igreja tem no meio da sociedade? Ser um grupo que ajuda as pessoas que estão necessitadas. Sempre foi esse, né? Nós sempre tivemos isso. Por exemplo, a escola dominical. Hoje estou dando uma pré-aula de escola dominical. O início da história da escola dominical, e nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre, mas é sobre pessoas que se levantaram para ajudar crianças que não eram alfabetizadas. Então, o que acontece? Eles ensinavam crianças de classe vulnerável a ter uma vida melhor na sociedade, ou seja, um ato de bondade. Muitas vezes sem ganho, né? Muitas vezes você não tem uma recompensa, você simplesmente faz aquele ato porque você ama, porque você quer praticar um ato de bondade. Você ama e você pratica a bondade. Então a sabedoria divina, ela é misericordiosa. O que é misericórdia? Misericórdia é você sentir a miséria do outrem. Ou seja, a outra pessoa ela tem uma miséria, né? uma dificuldade, uma necessidade, e você se sente na necessidade de ajudá-la. Isso é um ato de misericórdia. Ou então, por exemplo, quando uma pessoa ela te deve ou tem algum problema, você sabe que ela não tem condições ali, e você, com um ato misericordioso, perdoa a pessoa. Uma pessoa te transgrediu, ela precisa do perdão, porque ela sabe que se ela não tivesse perdão, às vezes ela vai ficar presa àquilo, ela vai ficar muitas vezes aprisionada por o fato de que ela sabe que você não perdoou por um ato. O ato de perdão liberta outra pessoa de um fardo às vezes muito grande. Então é muito importante nós entendermos que amar é isso. E Jesus ele deixa muito claro quando ele fala assim, quando ele resume os 10 mandamentos, eu falei isso na última aula também, que ele resume os 10 mandamentos em amar o Senhor teu Deus
e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o ato de bondade é a prática, né? É você colocar o seu amor em prática. Você pratica amor através de atos de bondade. E é sabedoria, né? Isso é um ato de sabedoria. Então vamos para o subtópico 3, sinceridade e imparcialidade. Então nós temos três destaques aqui. A sabedoria autêntica é imparcial e sincera. Ela não é tendenciosa ou hipócrita. Ela é honesta e justa em todas as circunstâncias. Essa sabedoria promove igualdade nas pessoas, independente da classe social, rejeita o favoritismo, trazendo um tratamento justo para todos. A sinceridade é uma qualidade que reflete a integridade. A sabedoria nos chama a viver uma vida íntegra, sem duplo caráter, pois a sinceridade constrói confiança entre os pares. Nós já falamos muito sobre isso na lição 4. Se você não leu a lição 4, não assistiu, volte no nosso canal. Lá na nossa playlist de pré-aulas tem a lição 4, que eu mesmo falei sobre imparcialidade, sobre acepção de pessoas. Mas voltando a falar aqui sobre isso, né, sinceridade e imparcialidade, né, vamos falar bastante sobre sinceridade agora. Sinceridade é o ato de que a sua vida ela é íntegra em todos os momentos. Você não há hipocrisia. Tá, Kelvin, e o que é hipocrisia? Hipocrisia é aquela pessoa que ela fala assim: precisamos ajudar os necessitados, precisamos ajudar, e essa pessoa nunca ajudou sequer uma pessoa. Ou então aquela pessoa que ela gosta de ir lá na internet, nos vídeos, e ficar ali falando, né, falando sobre quão ela é boa com as pessoas, ela fica jogando regras, né? E aí quando você vai ver realmente a vida dessa pessoa, ela é toda errada. Nós tivemos muitos exemplos durante esses longos anos que nós estamos na internet, principalmente no Twitter, né, no X, em que nós aprendemos que tem muitas pessoas que elas gostam de jogar regra para as pessoas. Falar assim, nossa, que você é isso, você é todo aquele ista da vida, né? Você é ista. Só que quando você vai ver a vida da pessoa, ela é pega em suas próprias hipocrisias. Isto não é ser sincero. Isso é somente você querer trazer, né, dentro do seu grupo de pessoas um sentimento de que você é sábio, né? Nossa, que eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente, porque eu mostro para as pessoas que eu sou superior a você quando eu coloco as regras, né? E quando eu falo para você como você deve agir, a sua moralidade está ali em risco. Só que isso é errado. Qual que é o certo? Eu nem falar, eu nem julgar a outra pessoa, eu nem falar, assim como Jesus fala assim, vocês precisam ser mais justos que os fariseus. Por que deveria ser mais justo que os fariseus? Porque os fariseus eram assim. Os fariseus, quando Jesus ele está ali com o seu grupo ali, em que tinha ex-publicanos, ex-prostitutas, ex-isso, ex-aquilo, eles ficavam julgando Jesus. Quando Jesus cura o homem da mão mirrada no sábado, eles julgam Jesus. Por quê? Porque eles se acham, né? Não, porque nós somos mais santos. Só que eles eram hipócritas. E Jesus fala: hipócritas, vocês são hipócritas, porque vocês colocam, né, falam para as pessoas como elas devem ser, mas vocês não vivem, porque vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado, Kelvin? Sepulcro caiado é aquele sepulcro que ele é muito bonito por fora, aquele sepulcro de rico, né? Você vai no cemitério, você vê, nossa, que capela bonita, e aí quando você vê lá dentro é podre. Por que podre? Porque tem cadáver. Então, não tem como ser limpo por dentro, é cadáver. E Jesus ele fala que os fariseus eram sepulcros caiados, muito bonitos por fora, viviam de aparência, mas eram podres por dentro. Então, nós não devemos ser isso, nós devemos ser sinceros. O que nós transparecemos por fora, devemos ser por dentro. Devemos viver uma vida íntegra, sem mudar, né? Sendo ali, vivendo de uma forma reta. Ou seja, eu falo para as pessoas que eu sou bom, e eu devo praticar bondade, e eu devo amar as pessoas. Então nós devemos ser
íntegros e imparcial. O que é ser imparcial? Não devemos olhar classe, não olhar pessoas. Nós devemos olhar e ver que todos somos iguais. Sendo todos iguais, todos nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Então devemos amar a todos por igual. Amém? Vamos aí ao terceiro tópico, humildade e sabedoria do alto. Primeiro subtópico, reconhecimento da fragilidade humana. Ou seja, primeiramente nós devemos reconhecer que nós somos falhos. Ou seja, temos aqui 4 destaques. O primeiro, a sabedoria divina nos faz reconhecer que somos limitados e dependentes do Senhor. Ela não promove arrogância, pois mostra nossas limitações e a onipotência, onisciência do Altíssimo. Por meio desse entendimento que reconhecemos nossa dependência da graça de Deus. Ao perceber nossas limitações, devemos retirar nossa soberba terrena e viver em dependência e gratidão total a Deus. Nós não somos superiores, nós não somos o bambambam, nós não somos o maioral, nós não somos o sábio, nós não somos o grandioso, não. Nós somos dependentes de Deus, todos nós dependemos de Deus. Se não fosse Deus em nossa vida, nós estaríamos hoje no inferno, estaríamos mortos, não estaríamos nem aqui. Mas graças a Deus, graças à graça de Deus que trouxe o seu Filho para esse mundo, para nos salvar, é que nós hoje podemos ter a oportunidade de ser salvo. Então, isso tira de nós a soberba. Por quê? Porque não existe mais nós. Não somos mais aqueles que temos o poder da vida sobre nós. Não. É Deus que tem o poder da vida. Deus dá, Deus tira. Aqueles grandes soberbos que viveram durante anos, morreram. E pessoas hoje que são soberbas, são grandiosas, se acham as poderosas, vão morrer. Por quê? Porque todos vamos morrer. Todos vamos morrer. Todos chegará o dia que nós iremos morrer. Mas o que vai vir depois disso? Para aqueles que viveram uma vida justa, né? Aqueles que buscaram a verdadeira sabedoria, serão ali com o Pai, serão salvos. E aqueles que buscaram uma vida de injustiça, irão para o inferno. Aqui o Tiago ele faz esse paralelo e ele fala onde vai o caminho daquele que não é sábio, daquele que busca a sabedoria terrena. Então ele fala, né, que o destino dessas pessoas que agem com injustiça. Devemos reconhecer que Deus é poderoso, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente e que nós não somos nada. Nós devemos a nossa dependência total a Ele. Segundo tópico, né, segundo subtópico, aceitação dos limites pessoais. 2 destaques. Tiago fala sobre mansidão e sabedoria, sugerindo que a verdadeira sabedoria nos ensina a aceitar os nossos limites, evitando a arrogância que provém da sabedoria terrena. Jesus, em seu ministério terreno, nos ensinou que devemos ser mansos e humildes de coração. Devemos servir o próximo sem esperar um reconhecimento ou ganho pessoal. Ou seja, nós devemos entender que nós somos limitados e que nós dependemos totalmente de Deus. Nós devemos tirar a nossa arrogância, nós devemos entender que nós precisamos de Jesus, que Ele precisa comandar a nossa vida. E já ligando a isso com o terceiro, né, a dependência de Deus. Qualquer decisão que tomamos em nossas vidas, devemos pedir permissão a Deus e deixar Ele tomar a frente, cuidando de cada decisão. Tiago nos encoraja a pedir sabedoria a Deus e Ele nos dá sem restrição. Aceitar o controle de Deus em nossas vidas é o passo para nos tornar cada vez mais humildes. Ou seja, aquele que quer ser sábio, aquele que quer a verdadeira sabedoria, deve ser totalmente dependente de Deus. Ou seja, você vai tomar qualquer decisão na sua vida, busque a Deus. Não tome antes de falar com Deus. Buscar a Deus e entender o que Ele quer, né? O que é melhor. Outra coisa também, busque sempre colocar Deus na frente. Então assim, fala assim, Deus, faça conforme a sua vontade. E a partir do momento que você dá o volante na mão de Deus, não é para ficar tirando o volante dele. Ou seja, você não vai tomar a frente, né? Fala assim, não, Deus, deixa aqui eu vou fazer, tá, Deus? Aqui deixa que eu faço, aqui você fica aqui no cantinho que eu vou fazer. Não, toda a nossa vida é dependente de Deus. Então, deixe Ele tomar a frente de tudo. Não tome a frente de nada, tá? E também, Tiago ele fala que aquele que quer sabedoria, busca a Deus, que Ele dará sem restrição. Então,
busque a Deus e peça a Deus sabedoria. Amém? Vamos à conclusão? Nessa lição aprendemos que é preciso buscar a sabedoria divina e que essa sabedoria é demonstrada por meio de ações. Ela promove paz e justiça e é caracterizada por amor, bondade, sinceridade e imparcialidade. Além disso, essa sabedoria nos conduz à humildade, reconhecimento de nossa fragilidade e dependência de Deus. Como cristãos, somos chamados a buscar a sabedoria divina, permitindo que ela transforme nossas vidas de maneira que venhamos a refletir o caráter de Cristo, ou seja, tudo que nós fazemos deve refletir o caráter de Deus. Nós já estamos entendendo isso no livro de Tiago. Nós já falamos em várias aulas sobre isso, que as nossas ações devem refletir o caráter de Deus. Então, quer ser sábio? Quer buscar sabedoria? Reflita o caráter de Deus. Faça aquilo conforme os frutos do Espírito, porque eles vão mostrar para as outras pessoas que você é diferente, que você realmente é uma pessoa que é sábia. Você não quer passar pernas nos outros, você quer ser justo, você quer agir de forma justa. E Deus, ele vai ajudando, Deus vai nos abençoando. Amém? Já quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Curta, comente esse vídeo, assista mais vídeos nossos no canal, temos bastante outros vídeos, nós estamos gravando aí. Nós só não gravamos a lição 6, pois nós tivemos problemas de agenda, então não foi possível gravar a lição 6. Mas tem a 1 a 5 e temos agora a lição 7 no canal, tá bom? Agradeço a todos que ficaram até aqui, e quem ficou até aqui, a palavra-chave hoje é: a bondade é a prática do amor. Amém? Deus abençoe.